Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui hoje para mais uma videoaula, tá? E o tema da nossa aula de hoje será globalização e a nova ordem mundial. Deixa eu compartilhar aqui com vocês aqui os slides da aula de hoje, para vocês poderem acompanhar melhor. Globalização e a nova ordem mundial. Vamos lá. Esse assunto aí, vocês já devem ter ouvido falar também nos estudos na disciplina de geografia. Da geografia, que são áreas das ciências humanas. Primeiro, vamos entender o que é esse termo nova ordem mundial, certo? Nós estudamos anteriormente que durante o período da Guerra Fria, a ordem estabelecida no mundo era uma ordem bipolar, no qual dois países tinham uma hegemonia mundial. Que países eram esses? Estados Unidos, representando o modelo capitalista, e União Soviética, representando ali o modelo socialista. Esses dois países, eles ditavam as regras no globo, né? Na Terra. E aí, o que acontece? Com o fim da Guerra Fria e a queda da União Soviética, essa ordem bipolar, ela se encerra. Teoricamente, o que deveria acontecer? Virar uma ordem unipolar, né? Estados Unidos com a hegemonia. Só que não foi isso que aconteceu. Muitas economias se recuperaram no pós-segunda guerra, e aí, quando houve essa retomada da economia desses países que voltaram a se desenvolver pós-segunda guerra, surgiu então uma nova ordem mundial, uma ordem multipolar, né? Com várias potências. Essa ordem multipolar vai ser o que nós chamamos de nova ordem mundial, tá? Uma das características dessa nova ordem mundial é a globalização, tá certo, pessoal? O que é essa globalização? Né? Tem um conceito de globalização que eu acho bastante interessante, que é o seguinte: podemos definir a globalização como sendo o quê? A integração no globo, né? Mas que integração é essa? É a integração econômica, política, social e cultural entre os países, tá? Então, podemos definir então, a globalização como a integração econômica, política, social e cultural entre os países. Só que para a globalização acontecer, é necessário, né, dois elementos. Quais? Elementos de comunicação e de transporte, tá? E aí, podemos dizer que a globalização ela teve início ali na época das grandes navegações, quando os continentes, todos eles, o comércio começou a ocorrer em escala mundial, porém, a globalização naquele período era uma globalização muito lenta, né? As navegações eram feitas de caravela, a comunicação era feita através de cartas. Com o avanço da tecnologia, o processo de globalização acelerou. Então, um dos fatores que permitiu o avanço e a aceleração do processo de globalização foi o desenvolvimento de duas tecnologias, como eu falei, a tecnologia de transporte e de comunicação, né? A tecnologia de transporte, porque hoje nós conseguimos transportar pessoas, mercadorias, o que for, numa velocidade muito maior, né? Temos aviões, navios, carros, né? De trem, diversos meios de transporte. E o avanço das tecnologias de comunicação. Hoje você consegue falar em tempo real, ao vivo, com a pessoa do outro lado do globo. E a mensagem chega quase que instantaneamente. Então, assim, não há impasses hoje para que se haja, né, uma integração. Então, a globalização ela tem efeitos positivos e negativos. Né? Entre os efeitos positivos, nós podemos ver aí a circulação mais rápida de informações, né, de produtos, de pessoas, tá? As descobertas científicas que são feitas em qualquer canto do planeta rapidamente se espalha pelo mundo, porém também há aspectos negativos, né? Esse avanço da tecnologia, essa preocupação com o que os países estão fazendo, aumentou ainda mais a invasão na privacidade das pessoas. Vocês já devem ter visto alguns documentários que vão abordar esse tema. A globalização, ela nem sempre, né? Ela nem sempre ela é acessível a todos. Por quê? Porque como nós vivemos numa economia de mercado capitalista, onde para ter acesso a um produto você precisa ter dinheiro, nem o fato de um produto muito interessante chegar no nosso país
não significa que todos terão acesso a ele, né? Por quê? Porque há um custo ali. Então, assim, a globalização acaba que os efeitos, as benesses da globalização não chegam igualmente para todos, tá? A gente pode, se a gente pegar uma questão mais importante, como a saúde, você vê que existem, por exemplo, próteses, né, para pessoas que não têm uma perna, que tiveram um braço amputado, só que nem todo mundo tem acesso a uma prótese. Tem próteses perfeitas, né, que o cara consegue fazer todos os movimentos, só que isso é restrito a quem tem dinheiro. Então, isso aí é um exemplo bem claro de como a globalização beneficia quem tem capital. Quem não tem, acaba se excluído. Com isso, aumenta a desigualdade, porque quem tem passa a ter mais e quem não tem fica mais distante de quem tem, tá? Outro fenômeno que aconteceu com a globalização foi o surgimento das empresas multinacionais e transnacionais, que são aquelas empresas, né, com sede em um país, mas que realizam a montagem de seus produtos em outro, onde é mais barato, ou no caso das transnacionais, onde elas adquirem produtos nas regiões mais baratas e vão montando ao longo do processo, tá? Surgiu também outro fenômeno aí, é o surgimento dos blocos econômicos. O que são os blocos econômicos, né? Vocês já devem ter estudado isso em geografia. Blocos econômicos são grupos de países que se unem para poder estabelecer relações comerciais mais vantajosas entre eles. Então, quem é do grupo tem mais privilégios. Quem não está nesse grupo não vai ter privilégios ao realizar o comércio. Então, um exemplo, imagine aí que você tem você e um grupo de amigos seu criam você é um grupo de amigos de vocês, não. Vamos pegar aqui um bloco econômico que existe, o Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. O comércio entre esses países, entre eles, né, ele tem alguns privilégios, taxas de importação e exportação reduzida, né, a não cobrança de algumas outras taxas. Países que não fazem parte desse bloco, por exemplo, os Estados Unidos não faz parte de nenhum bloco com o Brasil. Ao tentar comercializar com o Brasil, a cobrança de taxa é bem maior, de impostos é bem maior. É por isso, por exemplo, que os produtos norte-americanos são tão caros aqui no Brasil, né? Você pega uma blusa americana, que lá é vendida a $40, né? Estaria em torno de uns R$ 120, quando ela chega aqui no Brasil, ela é vendida pelos 300, 400. Então, assim, isso tudo são impostos que estão embutidos ali, tá certo? Então, os blocos econômicos existem diversos. O mais conhecido deles e o mais conhecido não, o mais consolidado é a União Europeia, porque a União Europeia, além de estabelecer transações comerciais, também já permite a livre circulação de pessoas e já chegou, inclusive, ao processo de unificação monetária, com a criação de uma moeda única, onde quase todos os membros do bloco aderiram, que é o euro, né? Vamos lá. Nesse processo de globalização, tá? Surgiram também organizações internacionais que irão regular as relações entre os países. Nós temos, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio, o Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, né? Então, essas organizações internacionais, elas buscam normatizar, organizar as relações entre os países. E muitas vezes os interesses do Estado, o interesse do país, se choca com o interesse dessas organizações internacionais. E muitas vezes o Estado ele tem que aceitar as normas impostas, né? Senão ele meio que fica excluído. Então isso aí foi um impasse muito grande, principalmente para os países subdesenvolvidos, quando no pós-Guerra Fria tiveram que atender aos interesses, por exemplo, do FMI para conseguir empréstimos, né? Então a globalização ela tem também esses efeitos colaterais, né? A atuação cada vez mais forte dessas organizações internacionais em detrimento do poder do Estado, do poder do país. Nessa nova ordem mundial, nesse mundo globalizado, a gente teve o surgimento também dos chamados tigres asiáticos. Quem são os tigres asiáticos? É um conjunto de países ali na Ásia, tá? Onde eles apresentaram um rápido processo de desenvolvimento, tanto industrial como também social e educacional. Tá? Muitos países, né, muitas empresas americanas, europeias, levaram suas fábricas para esses países. Por quê? Porque
porque lá a mão de obra era mais barata e também qualificada. Então, os tigres asiáticos, eles apresentaram um acelerado desenvolvimento econômico graças ao quê? Ao investimento na mão de obra qualificada e o fato da mão de obra lá ser barata também, né? Outro fator, aí já está mais ligado à cultura asiática, é de que também a população ela é mais disciplinada. Ela é mais disciplinada. Então, isso atraiu muito capital estrangeiro, muitas empresas se estabeleceram lá, e isso fez com que a economia desses países se desenvolvesse, além também de empresas surgirem desses próprios países. Como, por exemplo, na Coreia do Sul, a Hyundai, que é hoje uma gigante aí no setor automobilístico, né? Outro impacto aí da globalização é que houve um aumento muito grande do consumo, né? Tanto na parte de alimentos como na parte de vestuário, eletrônicos. Isso nos remete a um problema que é a questão ambiental. O capitalismo, para ele poder sobreviver, ele precisa que as pessoas consumam constantemente, né? Porque se a mercadoria ficar estocada ali, a empresa tem prejuízo e ela quebra. E aí vai haver o que ocorreu na crise de 29 e em outras crises. Só que fica-se um grande questionamento. Como podemos ter um consumo infinito, num planeta que é finito? O nosso planeta, os recursos naturais do nosso planeta, eles são finitos, né? Se nós consumirmos todos os recursos naturais, um dia eles irão acabar. E como é que eu posso querer ter um consumo infinito quando eu tenho um planeta com recursos naturais que são finitos, né? Então, isso aí é uma indagação que eu faço a vocês para a gente refletir. E aí, o que se vem defendendo ultimamente na educação, né? Que são os famosos R's: repensar, reduzir, reutilizar, né? Reciclar, entendeu? A gente repensar o nosso consumo. É o chamado desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento é importante? É, mas que ele ocorra de maneira sustentável, né? Onde haja um equilíbrio entre o consumo e a preservação do meio ambiente. E aí, infelizmente, muitos políticos não pensam no dia de amanhã e falam que a economia é mais importante, que as pessoas precisam de emprego. Isso é verdade, mas nós temos que encontrar um meio termo, porque senão não haverá depois planeta para essas pessoas trabalharem, tá certo? Vamos aqui avançar, pessoal, espero que vocês estejam compreendendo aí. Outra questão aí presente nessa nova ordem mundial, tá certo? É a questão dos imigrantes, né? Imigrantes são aquelas pessoas que saem do seu país de origem e vão para outros países em busca de melhores condições de vida, tá? Que fatores levam essas pessoas a saírem de seu país? Ora, ninguém sem consciência quer sair do seu país natal, onde você foi criado, né? Onde você tem seus laços, a sua identidade. Só realmente um fator muito forte vai levar a querer sair daqui, de lá. E entre esses fatores, nós podemos apontar quais? A guerra. Vocês veem aí o caso da Síria, por exemplo. Imagine você morar num país, a gente já mora num país, né, onde tem violência. Agora, tu imagina morar num país onde tem guerra, onde você está dormindo aqui na sua casa, de repente explode uma bomba do lado da tua casa, a tua casa desaba, entendeu? A tua escola é destruída, o hospital. Imagina viver num cenário desse. Uma criança que nasce num cenário desse. Que culpa ela tem de ter nascido ali? Quer dizer que o fato dela ter nascido na Síria, ela vai ter que morrer na Síria? O fato dela ter nascido num país africano que está em guerra, que é controlado por uma milícia local, ela vai ter que morrer ali naquele país? Ela está impedida de entrar na Europa? É assim? Vamos fechar as portas para os problemas dos outros, né? Eu acho que não é por aí. A gente tem que ter um pensamento mais global, mais multicultural, né? Antes de nós sermos brasileiros, o nosso vizinho ser paraguaio, argentino, haitiano, somos todos seres humanos e vivemos no mesmo planeta, né? A criação de fronteiras foi uma criação do homem, entendeu? Né? Foi uma criação do homem, que surgiu depois com a questão da propriedade privada. Então, assim, é necessário nós repensarmos isso, entendeu? Então, muitos imigrantes arriscam-se em trajetos dificílimos, né? Mar, enfrentando violência para poder chegar num outro país, e ao chegar nesse outro país, muitas vezes ainda são tratados como criminosos,
né, são deportados, e quando conseguem entrar no país onde eles buscam chegar, às vezes eles sofrem muito preconceito, é a chamada xenofobia. A que se deve essa xenofobia? As pessoas, os países que recebem esses imigrantes, muitas vezes os moradores desses países acham que os imigrantes vão roubar os empregos, porque os imigrantes eles acabam sendo contratados por um salário menor, né? Eles querem trabalhar. E aí isso gera um acirramento entre a população local e os imigrantes. É o processo chamado de xenofobia, que é esse preconceito, essa raiva, esse ódio ao estrangeiro, tá? Os imigrantes, pessoal, eles têm um papel importantíssimo na economia do país. Se nós olharmos a história do Brasil, por exemplo, vai ser tema aí de uma outra aula que eu vou dar para a turma do segundo ano, que vocês depois podem assistir. Né? A gente teve aqui, por exemplo, os italianos, a família Balduco, fez a empresa Balduco, que gera milhares de empregos no Brasil. A gente tem a família, por exemplo, uma família japonesa que veio, que fundou ali a empresa do molho shoyu, imigrantes, né? A família Saraiva, que fundou o Habib's, que é uma família portuguesa. Então, os imigrantes eles têm um papel importante na economia, tá? Outro problema aí ligado à globalização, que vem se debatendo muito ultimamente, é que a globalização ela vem acelerando o processo de desenvolvimento tecnológico, né? As parcerias entre os países que são feitas. A gente está vendo aí, por exemplo, o caso do coronavírus. Nunca na história da humanidade se produziu tão rápido uma vacina. Isso só foi possível graças ao processo de globalização, a integração entre os países, a troca de informações, né? A troca de conhecimento científico. Então, a gente percebe como essa integração maior permite uma aceleração do desenvolvimento tecnológico. Isso é muito bom. Só que, ao mesmo tempo que o desenvolvimento tecnológico vem, isso vem acompanhado do desemprego. Por quê? Porque, não sei se vocês viram que, recentemente, a ANAC ela permitiu que o iFood, que é um serviço de entrega, né, que é feito através de motoboys, entregasse os produtos via drone, usando drone, né? Aí, o que, é que vai acontecer com os motoboys? Vão ficar desempregados? A tecnologia substituiu, então, esse tipo de trabalho, né? E aí, o problema é a tecnologia, será? Ou o problema é o modelo econômico que nós temos, que é o capitalismo, onde só se visa o lucro, né? E o avanço tecnológico só serve para poder diminuir os custos da empresa, né? A ideia da tecnologia, quando se pensou ela lá na Grécia Antiga, os filósofos falavam que a tecnologia ela permitiria que o homem tivesse mais tempo de ócio, mas não é isso que está acontecendo, né? A tecnologia ela vem, a produção aumenta, mas as pessoas que não estão empregadas elas não usufruem daquilo. Então é necessário nós repensarmos o nosso modelo econômico. Vai chegar no momento que isso vai ser uma bolha que vai estourar e realmente vai se mudar o modelo econômico, tá? Aí, como eu já falei anteriormente, a tecnologia ela também acentua a desigualdade social. Não é que a tecnologia ela gera desigualdade social, não. Ela acentua. Porque quem tem passa a ter mais, quem não tem fica mais triste de quem tem. Como eu disse, né? A gente tem imagem aqui de imigrantes atravessando no mar Mediterrâneo, tentando entrar na Europa, tá? Aqui há um muro também, imigrantes tentando atravessar a fronteira. Então, assim, é uma situação bem preocupante essa dos imigrantes nessa nova ordem mundial, tá certo? Agora, pessoal, eu queria falar com vocês um temazinho que vocês devem escutar muito aí nos jornais, que é a questão do Oriente Médio, tá? O Oriente Médio é uma região da Ásia onde aproximadamente 2/3, né, 60, 70% do petróleo das reservas mundiais, da reserva mundial de petróleo estão lá, tá? Então, o primeiro fator que eu quero que vocês saibam é esse, que o Oriente Médio é extremamente rico em petróleo. Sim, Ricardo, mas o que é que isso tem a ver? O petróleo é uma fonte de energia. Apesar de que agora nós estamos investindo muito, né, as potências estão investindo muito no uso de fontes de energia renováveis, né, que não poluem o meio ambiente, né, como maremotriz, eólica, solar. O petróleo ele ainda tem um papel importantíssimo como fonte de energia. E o Oriente Médio é onde estão a maior parte das reservas. No Oriente Médio, nós também temos outra questão. A maioria dos países do Oriente Médio tem como religião principal o islamismo, né, cujos seguidores são chamados de muçulmanos. A exceção aqui que nós temos é o Estado de Israel, que é um país cuja religião principal é o judaísmo, tá?
né, aí descendente aí a questão dos hebreus. O que vai acontecer? O Oriente Médio, o fato dele ter as maiores reservas de petróleo do planeta, isso faz com que ele seja bastante visado e palco de diversos conflitos, tá? Vamos entender alguns dos conflitos principais aí, depois vocês terão uma aula de atualidades, onde outros conflitos serão abordados, como a questão da guerra da Síria, né? A questão do Iêmen, de Omã, tá? Mas atualmente eu vou falar só de alguns. Vou falar do conflito Israel-Palestina, Irã-Iraque, Afeganistão e Guerra do Golfo. Ok, pessoal? Vamos aqui avançar. O primeiro conflito que eu vou abordar aqui com vocês é a questão de Israel e Palestina, tá? Vou voltar aqui para mostrar que Israel, ó, Israel aqui é esse estado, e a Palestina, ela ainda não é reconhecida mundialmente como um país. Como é que funciona isso? O que foi esse conflito? Vocês já estudaram lá no primeiro ano, né, no período da história antiga, que no passado os hebreus se estabeleceram nessa região, como sendo a terra prometida deles, Canaã. E lá viveram durante muito tempo, até que foram expulsos de lá pelos invasores, e eles se dispersaram pelo mundo, a chamada diáspora hebraica. Os hebreus se dispersaram pelo mundo. Isso há mais de 2.000 anos atrás, tá certo? O que acontece? Quando os hebreus foram expulsos de lá e se dispersaram pelo mundo, outros povos se estabeleceram naquela região, entre eles os palestinos, tá? Que tinham como religião o islamismo. O que acontece? Quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, tá? A região da Palestina, que é ali no mapa onde tinha Israel, estava sob o controle da Inglaterra. E a Inglaterra havia dito aos palestinos que ali moravam que, quando a guerra acabasse, ela concederia ali, criaria o Estado da Palestina. E a Palestina passaria a ser reconhecida como um país. Ou seja, os palestinos são um povo, mas sem território. E aí a Inglaterra falou, ó, palestinos, quando eu for embora aqui dessa região, criaremos o Estado da Palestina e vocês serão reconhecidos. Porém, o que acontece? Quando acaba a Segunda Guerra, descobre-se o que aconteceu com os judeus. Né? Os judeus, que são os hebreus, foram perseguidos ali na Segunda Guerra por Hitler. Né? A gente viu todo aquele escândalo do Holocausto, quando estudamos ali a Segunda Guerra Mundial. E os judeus passaram a reivindicar, então, a criação de um Estado para eles também, para que eles não tivessem mais que morar espalhados no país dos outros. E eles exigiram, então, que esse país fosse criado na chamada Terra Prometida, onde é Canaã, que fica onde? Na Palestina. Só que quem é que morava lá? Os palestinos. A ONU, então, atende o pedido e Inglaterra e França intermediam, então, a criação do Estado de Israel. Só que esse Estado de Israel foi criado onde moravam os palestinos. E havia sido prometido aos palestinos que seria criado o Estado da Palestina, né? Os palestinos, obviamente, não aceitaram. Eles tiveram o seu território tomado para a criação do Estado de Israel. Nós temos aí um mapazinho, tá, pessoal? Onde vocês podem ver aqui na imagem, de amarelo é a Palestina e meio de marrom eram as colônias judaicas, né? Os assentamentos judaicos, dos judeus. Mais tarde, é criado, então, o território de Israel. Vocês podem ver aqui, ó, de amarelo vai ser a Palestina e de meio, essa cor aí, meio marrom, vai ser a cor marrom mais claro, vai ser o Estado judeu, tá? Percebam, os palestinos não vão aceitar isso. Vai haver, então, um conflito entre Israel e Palestina. Desse conflito, os países árabes da região vão apoiar a Palestina. Porém, Israel tem um apoio dos Estados Unidos. E aí, com esse apoio dos Estados Unidos, com armas, dinheiro, nesse conflito, Israel se sai melhor. Inclusive, dessa guerra, ela acaba anexando mais territórios. Se você comparar o segundo mapa com o terceiro, vocês vão ver que o Estado palestino diminuiu. Outra questão. Outros conflitos aconteceram entre eles e cada vez mais o território palestino foi sendo perdido. Atualmente, aqui de vermelho, é o que nós temos sobre o controle dos palestinos, né?
e o restante está sob o controle de Israel. Hoje, os palestinos, eles nem lutam mais para retomar o território original, não, que é o primeiro quadro, não. Eles lutam para o que sobrou ser reconhecido como um país, tá? A Palestina ainda não é reconhecida como um país. Teve já um avanço em relação a isso, mas ainda não é reconhecida. Hoje a luta deles é por isso. Para vocês terem ideia, quando foi feita a primeira partilha, pessoal, a maior parte da população dessa região aqui era palestina e não de israelenses. Ainda assim, a maior parte do território ficou para os israelenses. Então, é uma contradição. Aí você fala, Ricardo, e por que a ONU permitiu isso? Ora, porque a ONU queria um aliado no Oriente Médio. O Oriente Médio era um barril de pólvora onde os países lá têm um ódio mortal aos países ocidentais. Então, a criação de ter um país lá aliado deles seria estratégico. Então, a criação do Estado de Israel foi uma estratégia para se ter um aliado no Oriente Médio. Tá, pessoal? Tranquilo aí? Deu para compreender? Vamos aqui avançar. A mídia tenta passar para a população, né, que o conflito entre Israel e Palestina é um conflito religioso, né, entre os judeus e os muçulmanos, os judeus israelenses e os muçulmanos palestinos, mas não é uma guerra religiosa. A religião pesa na balança? Pesa, mas não é o principal. É uma guerra territorial, né? É uma questão aí econômica, de estratégia, tá? A Organização para a Libertação Palestina, a OLP, né? É quem encabeça aí essa luta pela criação do Estado palestino. Jerusalém, durante muito tempo, quando foi feita a partida, não sei se vocês sabem, mas Jerusalém é uma terra sagrada para 3 religiões. Ela é sagrada para os judeus, ela é sagrada para os cristãos, que é onde Jesus foi crucificado, e ela é sagrada para os muçulmanos, tá? Então, Jerusalém inicialmente ficou como uma cidade neutra, não pertencia nem aos palestinos, nem aos israelenses, mas hoje Jerusalém está sob o controle dos israelenses, ok? Outro conflito do Oriente Médio, né, que é importante abordar aí, é a questão do Irã. O Irã, pessoal, durante muito tempo, o Irã foi uma monarquia, tá? E o último monarca que lá existiu, ele ocidentalizou o Irã, né? Ele modernizou o Irã, ele aproximou os costumes do Irã dos costumes ocidentais. Isso trouxe um certo desenvolvimento tecnológico para o Irã, né? Muitos aspectos culturais também mudaram, como, por exemplo, o direito das mulheres de estudar, de a maneira como elas se vestiam. Então, houve alguns progressos em relação a isso. Porém, esse progresso ficou restrito à elite. E, como vocês sabem, no Irã, a religião lá predominante é o islamismo. E dentro do islamismo, nós temos 2 grupos. Os xiitas, que são os mais radicais, né? A gente sabe que toda religião tem uma ala mais radical e uma ala mais moderada. Os xiitas seriam essa ala mais radical e os sunitas a ala mais moderada. Os xiitas não concordando com o processo de modernização, né? De perca da cultura, até mesmo de perca cultural dos costumes iranianos, eles derrubaram a monarquia, liderados pelo Ayatollah Khomeini, né? Houve então uma revolução fundamentalista no Irã, onde, aí é uma análise minha, houve um retrocesso, por quê? Porque levou-se meio que o Irã de novo para uma idade das trevas, né? Direitos que as mulheres haviam conquistado foram perdidos, apesar de que esses direitos estavam muito restritos à elite, mas a questão de fazê-los chegar nas classes sociais menos favorecidas era uma questão de tempo, era uma questão de lutar por isso, e não de banir de vez. E aí os fundamentalistas islâmicos no Irã, liderados por Ayatollah Khomeini, derrubam a monarquia e restauram um regime e criam um regime teocrático fundamentalista, né? Cheio com a leitura mais radical do Alcorão. Esse fundamentalismo também fez com que o Irã se afastasse dos países ocidentais. O Irã é uma importante reserva de petróleo e ele cortou relações comerciais com alguns desses países ocidentais, né?
O que vai acontecer? Aumentando o preço do barril do petróleo, controlando empresas exploradoras de petróleo. Os Estados Unidos, obviamente, que não aceitou isso. Os Estados Unidos tinham um interesse muito grande no petróleo do Irã. O petróleo era fundamental para o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos, né, e de outras potências europeias. E aí, então, os Estados Unidos têm uma ideia. Qual é a ideia dele? Ele empresta dinheiro e armas para o vizinho do Irã, que é o Iraque. Se nós olharmos aqui no mapa, ó, vou voltar aqui só um instante. Se nós olharmos aqui no mapa, veremos que o vizinho do Irã, ó, tá aqui o Irã, é o Iraque. Então, os Estados Unidos não poderiam invadir diretamente o Irã para derrubar o Ayatollah Khomeini, né? Ele fez o que então? Ele financiou o Iraque de Saddam Hussein, que era um ditador, para invadir o Iraque, invadir o Irã e derrubar o Ayatollah Khomeini e colocar no poder alguém que fosse aliado dos países ocidentais. Isso tudo preocupado com petróleo. Veja só, os Estados Unidos estavam um pouco para a questão do capitalismo, para a questão da perda do direito das mulheres, né? Para a modernização do país. A preocupação dele era com as reservas de petróleo e com o preço do barril de petróleo. Então, ele financia o Iraque para o Iraque invadir o Irã. O Iraque, então, invade o Irã, só que o Irã resiste e consegue levar a guerra de volta para o Iraque. Essa guerra ficou conhecida como Guerra do Irã-Iraque. O Irã ganha a guerra e o Iraque sai arrasado, sai destruído dessa guerra. O Iraque, então, para poder se reerguer economicamente, o que é que o Iraque faz? Resolve invadir esse país aqui pequenininho embaixo, chamado Kuwait, que é banhado aqui pelo Golfo Pérsico, tá? O Iraque, então, invade o Kuwait. Ao invadir o Kuwait, tem início a chamada Guerra do Golfo, tá? Por que ele invade o Kuwait? O Kuwait era um país com reserva de petróleo e o Iraque, então, invade o Kuwait para poder se recuperar economicamente da guerra que ele teve contra o Irã, tá? Então, recapitulando, Iraque invade o Irã com o apoio dos Estados Unidos para poder derrubar o Ayatollah Khomeini. O plano não dá certo, o Iraque sai destruído da guerra. Para se recuperar economicamente, o Iraque invade o Kuwait. Só que o Kuwait era um aliado dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos falam para o Saddam: ó, Saddam, você está ficando doido? Você está invadindo o Kuwait, um aliado meu, retire suas tropas daí. O Iraque não retira, tem início a Guerra do Golfo, tá? Que durou de 1990 até 91. O Iraque, antes de sair do Kuwait, queima os poços de petróleo, como você pode ver aí, né, ó, nessa imagem. E aí, posteriormente, os Estados Unidos invadem o Iraque, e aí, mas esse é assunto para outra aula, alegando que lá haviam armas nucleares, né? Aliás, desculpa, armas nucleares não, armas biológicas, armas químicas, né? Isso nunca foi comprovado, esse fato. Isso tudo para poder derrubar o Saddam Hussein, que ele mesmo apoiou anteriormente. Então, os Estados Unidos, ele alimentou, criou a cobra, e depois a cobra se voltou contra ele, né? Ele que financiou o Saddam invadiu o Irã, né? E depois o próprio Saddam se volta contra os Estados Unidos, tá? Atualmente, a relação entre o Irã e o mundo é meio tensa. O atual governante do Irã, ele vem tentando diminuir o radicalismo, né? Vem tentando se adequar aí às medidas impostas pela OMC, pelo comércio mundial, porém, os Estados Unidos insistem em aplicar sanções ao Irã, alegando que o Irã tem um programa nuclear secreto para criar armas nucleares, né? E aí os Estados Unidos impõem diversas sanções comerciais ao Irã, e isso faz com que o Irã demore a se desenvolver. Tá certo, pessoal? Então, para vocês entenderem então essa atual rixa que existe entre Irã e Estados Unidos, ok? Vamos avançar. Um fato muito conhecido, vocês já devem ter ouvido falar, né? Foi o chamado 11 de setembro, ok? 11 de setembro de 2001, o atentado ao World Trade Center, né? As Torres Gêmeas, tá? Dois aviões se chocaram contra o símbolo do capitalismo norte-americano, que eram as Torres Gêmeas, que ficam em Manhattan, em Nova York, né? Tentou-se também atingir a Casa Branca e o Pentágono, né? A Casa Branca, o avião o ataque foi interrompido, o Pentágono dizem que foi atingido, né? Só que há teorias da conspiração dizendo que não foi um avião, que foi um míssil, que foi tudo orquestrado pelos Estados Unidos para poder justificar a guerra depois ao Afeganistão. Mas essas são teorias da conspiração.
trabalhando com os fatos aqui, o que acontece? Vamos entender da onde, como isso aconteceu, né? O que levou esse atentado no dia 11 de setembro de 2001. Eu lembro que eu estava na escola nesse exato momento, tendo uma aula de história, quando isso aconteceu. É o seguinte, o Afeganistão, que é esse país aqui, ó, vamos voltar aqui para o mapa de novo. O Afeganistão, que é esse país aqui, tá? Durante a Guerra Fria, o Afeganistão passou por uma revolução socialista e se tornou socialista. E isso não era do interesse dos Estados Unidos e nem das famílias ricas do Afeganistão, né? E aí o que acontece? Os Estados Unidos, então, treinam um grupo de pessoas para poder derrubar o regime socialista no Afeganistão. Dentro desse grupo está um cara chamado Osama Bin Laden, tá? Então, olha só, olha aí de novo, os Estados Unidos de novo, criando a cobra e a cobra exportando contra ele, né? Os Estados Unidos treinou Osama Bin Laden junto com outras pessoas para poder eles derrubarem o regime socialista no Afeganistão. Esse regime é derrubado, né? E aí se instaura no Afeganistão o chamado regime do Talibã, que é um regime radical, tá? Ao se instaurar o regime do Talibã lá, o interesse dos Estados Unidos era ter um controle sobre o Afeganistão, um país do Oriente Médio, tem reservas de petróleo, só que isso não sai como esperado, né? Os Estados Unidos treinou Osama Bin Laden, treinou outras pessoas para derrubar o regime socialista, o regime é derrubado, mas depois os Estados Unidos não conseguem ter influência sobre o Afeganistão. E aí, Osama Bin Laden, percebendo os interesses dos Estados Unidos, o interesse das potências ocidentais no Oriente Médio, ele se volta contra isso. E ele usa uma tática de protesto que é chamada de terrorismo. O que é o terrorismo? O terrorismo é um protesto violento, onde ele não se preocupa se inocentes irão morrer, ou se o alvo é somente o inimigo, tá? E aí ele cria um grupo terrorista chamado Al-Qaeda, ok? E a Al-Qaeda vai ser a responsável pelo atentado, o famoso atentado do 11 de setembro, né? A Al-Qaeda assume a responsabilidade desse atentado e o líder dela é Osama Bin Laden. Então, ele vai ser o alvo número 1. Sabe-se que o Osama Bin Laden, a Al-Qaeda tinha, né, como base o Afeganistão, então os Estados Unidos pedem o Talibã que persiga a Al-Qaeda. Só que o Talibã é aliado da Al-Qaeda. Então, como eles não fazem isso, os Estados Unidos então invadem o Afeganistão, tá? E aí tem-se início a guerra do Afeganistão, tá ok? Ainda em 2001. Essa guerra, teoricamente, ela terminaria com a morte de Osama Bin Laden em 2011, tá? Só que ainda hoje há soldados americanos instalados no Afeganistão, ok? Perceba, pessoal. Aí tem teorias da conspiração que dizem que o atentado às Torres Gêmeas, na verdade, foi orquestrado pelos próprios Estados Unidos, né? Aí vocês podem dar uma lida depois sobre isso. Mas isso seria o 11 de setembro e a guerra do Afeganistão, ok? Outros grupos terroristas existem hoje, né, que cometem atentados aí contra países ocidentais, principalmente os países ocidentais que exercem uma influência direta sobre o Oriente Médio, ok? Pessoal, espero que vocês tenham entendido sobre a nova ordem mundial, né, sobre a globalização e sobre alguns conflitos do Oriente Médio. Posteriormente, nós iremos ver outros conflitos no Oriente Médio, e não só no Oriente Médio, mas em outras partes do globo, uma aula só de atualidades. E aí nós também aprofundaremos algumas questões que foram vistas na aula de hoje, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço aí para vocês, tudo de bom.